vamos para a nossa aula 4 da dinâmica. Na última aula vimos a força peso e a força normal. E nessa aula vamos estudar os elevadores. Esses elevadores são aplicações das leis de Newton. Então, o nosso objetivo será calcular a sensação de peso de uma pessoa dentro do elevador. E a sensação de peso é dada pela força normal. Primeira situação, coloca a pessoa no elevador. E a situação será o elevador permanecer em repouso, subir ou descer em MRU. Isso é uma situação de equilíbrio. O primeiro passo aqui é desenhar as forças sobre a pessoa. Força-peso, vertical para baixo. A pessoa comprime o piso do elevador com o próprio peso. O piso reage, empurrando ela para cima com a força normal. Como essas situações envolvem o equilíbrio, a força resultante sobre a pessoa vai ser zero. São duas forças, mesma direção, sentidos contrários. Fica normal para cima, positivo. Peso para baixo, negativo, igual a zero, porque está em equilíbrio. Passa o peso para o outro lado com o sinal trocado. A normal é igual ao peso. A normal dá a sensação de peso da pessoa. E se a normal é igual ao peso, significa que não vai ter sensações diferentes de peso essa pessoa dentro do elevador. Ela se sente com o próprio peso. Segunda situação. Coloca a pessoa no elevador. Agora o elevador está subindo em movimento acelerado ou descendo em movimento retardado. Se ele sobe em movimento acelerado, a aceleração do elevador está para cima. Então o que a gente vai fazer? Desenha as forças sobre a pessoa, peso para baixo, normal para cima. Só que agora não é uma situação de equilíbrio. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Calculamos a resultante. Normal para um sentido, peso para outro sentido é igual a massa vezes a aceleração. Isola a força normal. A normal vai ser igual ao peso mais m vezes a, mais a massa da pessoa vezes a aceleração. Quer dizer que, nesse caso, a pessoa vai ter uma sensação de peso maior. Ela vai sentir mais pesada. Certo? Próxima situação. Coloca a pessoa no elevador. Só que agora o elevador vai descer acelerando ou subir freando. As duas é a mesma sensação. Se ele desce acelerando, a aceleração do elevador está para baixo. Desenhamos as forças, peso para baixo, normal para cima. A força resultante é igual a massa da aceleração. Só que agora é o seguinte, eu vou pegar a força positiva, na hora de calcular a força resultante, a que tem o mesmo sentido da aceleração, que é a força-peso. Então fica o peso menos a força normal igual a massa vezes a aceleração. Isola a força normal, posso trocar o peso por m vezes g. Olha o que apareceu aqui. Ó. A força normal, que é a sensação de peso, é o peso da pessoa, massa vezes a aceleração da gravidade, menos massa vezes a aceleração do elevador. Quer dizer que nessa situação a pessoa vai sentir com um peso menor, ela vai sentir mais leve. E a próxima situação, colocamos a pessoa no elevador. Só que agora o cabo do elevador arrebentou. A gente chama isso de estado de imponderabilidade. O que é isso? É quando o elevador cai com a aceleração da gravidade. Vamos calcular a segunda lei, a força resultante e a força normal em cima dessa situação. Desenhamos as forças, peso para baixo, normal para cima e aplicamos a segunda lei de Newton. Novamente, eu vou pegar como força positiva, na hora da força resultante, a que tem o mesmo sentido da aceleração, que nesse caso é o peso. Então fica peso menos a força normal igual a m vezes g. Porque a aceleração do elevador agora é a aceleração da gravidade. Isolamos a força normal, troca o peso por m vezes g. Olha o que vai acontecer. A força normal é o peso, m vezes g, menos a massa da pessoa vezes a aceleração do elevador, que é a aceleração da gravidade. Nesse caso, a normal vai ser igual a zero. Quer dizer que não tem força normal, gente. A pessoa não comprime o piso do elevador. Qual é a sensação dela? Ela vai ter uma sensação de peso nulo, queda livre. Certo? Conclusão. Podemos calcular a sensação de peso no elevador pela força normal, fazendo o peso da pessoa ou do objeto que está lá dentro,
mais ou menos a massa vezes a aceleração do elevador. O mais ou menos dá pelas situações de maior peso ou menor peso sentido dentro do elevador. Posso trocar o peso por m vezes g, então ficaria a força normal, massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso, mais ou menos m vezes a. N é a força normal, P é a força-peso, o mzinho vai ser a massa da pessoa, A, a aceleração do elevador e G, a aceleração da gravidade. Valeu?